Você já parou para pensar que a maioria das coisas que você aprende na escola, você não usa para nada no seu dia a dia, não usa na sua carreira? Você passa mais de uma década na escola e percebe que tudo aquilo que você estudou, aquilo não tem uma aplicabilidade no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua carreira. E assuntos de extrema relevância, como por exemplo, finanças pessoais, investimentos, você não estuda sobre isso. Eu nunca vi ninguém se ferrar porque ele não sabe fazer uma fórmula de Bhaskara. Porque ele não entende como funciona o mecanismo do movimento retilíneo uniformemente variado. Alguém que não entende sobre lisossomos e cromossomos, por exemplo. Mas você pode pensar, eu sou biólogo e eu tive que estudar sobre lisossomos na escola e isso serviu para mim. Tá, você é uma exceção à regra. Agora a gente vai falar aqui da regra, que é a grande maioria da população brasileira, que realmente não aplica aquele conhecimento no dia a dia. Até dentro de matemática, que é algo essencial, também tem vários assuntos ali que são irrelevantes para o dia a dia do cidadão comum. Então, a pergunta que fica é, por que até hoje a gente continua estudando assuntos de tamanha irrelevância, enquanto que assuntos de relevância extrema são negligenciados nas escolas? Bom, agora nesse vídeo eu vou te dizer o porquê isso acontece. Imagina uma situação hipotética em que você tem um professor de finanças na sala de aula. Ele não é um professor de português que esporadicamente dá aula sobre finanças. Ele não é um professor de matemática que vez ou outra fala sobre finanças. Ele é um professor de finanças. Então ele tem uma graduação do conhecimento financeiro, assim como você tem uma graduação do conhecimento matemático, por exemplo. Quando você estuda soma e subtração nas séries iniciais, depois você começa a estudar divisão e multiplicação, depois você vai avançando para assuntos mais complexos. Da mesma forma, isso aconteceria nessa situação hipotética em que você começaria ali estudando sobre a importância de poupar dinheiro, depois investir esse dinheiro e assim aumentando também essa complexidade no assunto financeiro. Bom, em um determinado momento nessa nossa situação, um jovem, um adolescente, ele começaria a se interessar por esse tema e ele começaria a poupar dinheiro. Então, o recurso que ele tinha ali seria simplesmente pegar algumas moedinhas e colocar num porquinho, num cofrinho. Então, esse cidadão, ele começou a sua jornada nas finanças, e eu diria até na sua liberdade financeira. Ele começou uma mudança de mentalidade, uma mudança de paradigma. Então esse jovem, esse adolescente ou até essa criança que colocou aquele R$1 que seja num pouquinho, amanhã ele pode estar pegando esse dinheiro e colocando numa conta poupança. E assim, conforme o conhecimento dele vai avançando, tanto é que ele está estudando na escola e aprendendo novas maneiras de maximizar o seu retorno. Então, primeiramente, ali o foco era simplesmente poupar dinheiro. Ele pegou aquele dinheiro e viu que era mais vantagem ele colocar numa poupança do que está dentro do porquinho. Mas, logo depois, ele percebe que era mais vantagem ele estar com aquele dinheiro investido num tesouro direto, por exemplo, num CDB, do que está dentro de uma poupança. E depois ele percebe que muitas vezes ele poderia ter um retorno maior comprando ações, comprando ativos no exterior. Então você percebe que houve uma graduação desse conhecimento, mas ele começou com uma simples ação de um adolescente, uma criança, um jovem, que colocou apenas R$1 num porquinho. Bom, se um dia isso acontecer, esse cidadão ele vai se tornar um risco para o sistema, ele vai se tornar um problemão para o Estado. Agora a pergunta é, por quê? Bom, eu te explico. Imagina que essa criança que colocou R$1 no seu porco um dia, depois ele colocou na poupança, depois comprou uma ação. A ação dele estava crescendo pra caramba, ele estava recebendo dividendo, ele estava feliz da vida. Até que um dia essas ações começam a cair. Cai 10, 15% numa ação. Ele diz, caramba, por que isso aconteceu? Então ele vai ter que começar, inevitavelmente, a estudar sobre economia. Vai ter que estudar sobre
juros, e vai ter que estudar sobre uma série de fatores econômicos para entender por que aquela ação começou a oscilar. Então, inevitavelmente, esse cidadão, a sua mente começa a se expandir. E ele começa a questionar. E ele começa a ir atrás desses números. E ele percebe que esses números, quem está por trás desses números é, na verdade, o governo. Então ele começa a pensar, caramba, será que esse governo está fazendo um bom trabalho? Será que ele está gerenciando bem os impostos que eu pago? Será que ele está gerindo bem a nossa nação? E ele começa a perceber que não. Ele começa a perceber que o sistema de saúde está precário. Ele começa a perceber que os preços estão muito altos. Ele começa a perceber uma série de problemas na sociedade e ele começa a perceber que, caramba, a gente precisa trocar esse governo, porque esse governo está fazendo um péssimo trabalho. Ele não está gerenciando bem os impostos. Ele está pegando esse dinheiro, ele está se beneficiando, está dando privilégio para várias pessoas, enquanto que a população em geral padece devido a uma má gestão desse orçamento. Então aquela criança que colocou R$1 no porquinho é aquele adulto no futuro que vai começar a questionar e vai começar a cobrar. E ele vai pensar um dia, a gente precisa trocar esse governo, porque ele está fazendo um péssimo trabalho. Então é por isso que até hoje não há educação financeira nas escolas. Porque alguém que é financeiramente educado, ele é uma pessoa que questiona, ele é uma pessoa que cobra, ele é uma pessoa que visa a prosperidade, que visa crescimento, que ele não fica preso em programas do governo. Ele quer mais, ele quer prosperar, ele quer crescer. E ele percebe que o governo está atrapalhando ele conseguir esse retorno. Então ele começa a querer expulsar esse vírus. Ele começa até a entender que um estado menor é melhor. Um estado muito grande, ele prejudica a sociedade, prejudica a economia. Mas a pessoa só percebe isso quando ele começa a entender sobre finanças, sobre investimento. Então é por isso que até hoje o governo ele não colocou isso nas escolas. Então cabe aos pais, cabe à família educar a criança financeiramente para que no futuro ele se torne uma pessoa próspera. Quantas pessoas hoje têm problemas sérios? Se eu não me engano, tem mais de 700 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Quão menor seria esse número se lá atrás tivesse uma boa base financeira? Se essas mesmas pessoas tivessem estudado sobre orçamento doméstico, aprendido a gastar melhor o seu dinheiro, hoje eles estariam numa situação muito melhor. Mas não é por isso que a gente vai deixar de dar esse conhecimento para os nossos filhos, porque essa é a única forma de a gente tornar a nossa nação melhor, mais rica e mais forte. Por esse vídeo era isso. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário com a sua sugestão de vídeo e eu te vejo no próximo. Até mais.